Eu queria botar aqui. Mas eu não vou Oi. depois. Boa noite. Quem é que vai chegar aí primeiro, se não for Pink? Boa noite. Quem não conhece Pink é Elaine de Castro Sampaio, tá? Pink para as íntimas. Gente, hoje eu trouxe uma convidada, hein? Vou deixar ela falar um pouquinho enquanto eu procuro um verso aqui na Bíblia. Falar é com ela, né? Ela me chamou para cantar. Nós vamos cantar 2 cânticos, né? Um no início, um no final, porque eu falei com ela já para ela cantar. Ela não canta? Ela canta e encanta, eu só encanto. Não, ela sabe cantar. Ela sabe cantar sim. Aí ela não canta, aí ela me chamou para cantar, vamos lá, né? Vamos participar aí, cantando um cântico. Vai cantar agora, Dedé? Vamos cantar para enquanto o Dedé. pessoal vai chegando. Dedé é pros íntimos também, tá? Aí, fui falar teu apelido, Pink, viu? Veio a jata, ela foi e falou o meu. Dedé é pros íntimos, tá bom? Saiu, gente. Então vamos lá, vamos cantar agora, depois a gente ora antes da palavra. Deixa eu só botar aqui. Vai falando aí, Dedé. Ela se perdeu ali, gente. Ao vivo é assim mesmo, né? Mas então deixa eu falar assim, com um pouquinho mais de formalidade, né? Boa noite, Igreja do Senhor. A paz de Jesus sobre o coração de vocês. Muito bom poder estar aqui mais uma vez. Verdade. Tentar hoje, assim, sintetizar o assunto ao máximo, né? Porque foi pedido um tema pra gente, então fica mais difícil. Mas Viviane vai cantar agora pra gente poder... Né? Vai Viviane, chamando aí. Não, eu também ela vou, vai cantar né? comigo também, vocês também, né? Vão Vai acompanhar chamando quem com tá a aí gente. para assistir hoje, ser abençoado como eu fui só de poder preparar a palavra de hoje. O cântico começa assim: como descrever, como explicar um amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar, né? Que amor grandioso, que amor incomparável, né? Inexplicável, que é esse amor de Deus por nós, né? E que nós temos que ter também com os nossos irmãos. Amém? Então vamos cantar esse cântico? A capela mesmo. Vamos lá, Michele, me ajuda? Vai. Como descrever, vocês também. Como explicar o amor que vai de leste a oeste e nunca mais vai terminar. Tu me conheces bem, tu sabes quem eu sou. Não há como me esconder de ti, tu sempre sabes onde estou. É de coração tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração, é de coração, tudo que eu disser, num hino de louvor a Jesus de Nazaré. Se as palavras não mostrarem como é grande a minha gratidão, mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. Mesmo assim, Senhor, recebe o meu louvor, é de coração. É de coração. Amém, Senhor Jesus. Então vamos orar nesse mesmo espírito, né? Senhor, é de coração, Pai. É de coração tudo aquilo, Pai, que fazemos, que expressamos, ó Pai, que colocamos, Senhor, diante do Senhor, Pai. Amém. É de coração, Pai, porque mais do que qualquer amor que possamos expressar, Pai, maior é o Teu amor por nós, Pai. Maior e sempre será, Pai, o Teu amor, Pai, a Tua graça e a Tua misericórdia, Pai, pelas nossas vidas, Pai. Pela vida de cada um, Pai,
pela vida, ó Deus, de cada serzinho, Pai, desde o que está nascendo agora, Pai, até o mais velho da face da terra, Pai. Até mesmo aqueles que se foram, Senhor. Tu nos ama, Pai. Tu és o amor, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque o teu amor nos amou. Porque o Senhor nos amou. Porque Jesus nos alcançou, Pai. Muito obrigada, Pai. Tudo que fizermos, Pai, não será suficiente, Pai, para alcançar, Senhor, o teu amor por nós, Pai. Mas sempre será de coração, Senhor, tudo aquilo, Pai, que fizermos por Ti, Pai. Muito obrigada pela Tua graça, Pai. Muito obrigada pelo Teu amor. Perdoa, Pai, os nossos pecados, Senhor. Traz, Senhor, todas as pessoas, Pai, para refletir junto com a gente, Senhor, à luz da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, eu te oro e te agradeço, Senhor, meu Deus. Amém, Senhor. Amém. Na semana passada, nós refletimos um pouquinho sobre o papel da igreja, né, mediante todo esse contexto que nós estamos vivendo, dessa necessidade que o mundo está passando, né, com esse vírus, com a pandemia, com as crises. E aí, a Marilza falou, Michele, continua falando sobre o tema que você estava falando, que foi muito interessante, e foi de Deus, porque assim, semana passada ficou faltando um pouquinho, né? Eu falei sobre o papel da igreja como sociedade, o papel da igreja como templo do Espírito Santo, como corpo de Cristo, né? Mas ficou faltando o principal, né? Que qual é o papel da igreja? O principal, se não um, que é amar, né? E aí eu falei, poxa, foi de Deus, Maru, porque eu estava escrevendo já alguma coisa sobre isso, de numa próxima live poder falar sobre isso, e você me chamou justamente uma semana depois. Então, assim, o Espírito Santo de Deus é lindo, né, gente? Eu louvo a Deus mesmo, porque quando Ele quer nos usar, Ele usa, quando Ele quer falar, Ele fala. Hoje eu tive algumas dúvidas, recorri a um amigo pastor, falei, me ajuda, por favor, porque tá um nó aqui, né? Eu não falei isso pra ele, mas tava um nó aqui dentro, e eu pedi uma ajuda a ele, e ele me orientou, então ele trouxe um contexto exatamente que eu estava pesquisando. Então eu falo assim, nossa, ele nem sabia o que estava aqui dentro do meu coração, e o Espírito Santo falou através dele, me trazendo, me tirando aquela dúvida. E eu falo que a palavra de Deus, né, quando é estudada à luz do Espírito Santo, a gente pede para o Espírito Santo ser o nosso professor, é perfeito, né? Então eu vou começar lendo só alguns textos um pouco soltos, e hoje vocês vão estranhar um pouquinho, porque como o tema é um pouco assim complexo e eu só vou ter 15 minutos para falar, eu vou me prender um pouco hoje no que eu escrevi, né, nos tópicos, porque senão a gente vai falando. Ó, só aqui na introdução, eu falo pra caramba, né? E só aqui na introdução eu já perdi uns 5 minutos, então eu vou me prender mesmo aqui ao que eu anotei, né? Porque senão a gente foge do assunto. Então, quem puder abrir sua Bíblia lá em Oséias, o profeta Oséias já falava para o povo de Deus, né? Quando ele falava da conversão, qual seria a sincera conversão, qual seria aquilo que mais agradaria a Deus, no capítulo 6, no verso 6, ele já diz assim, que Deus disse ao seu povo, pois misericórdia quero, não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. E depois a gente vai lá em Miqueias, também capítulo 6, verso 8, Miqueias declara assim, ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiquemos a justiça e ames a misericórdia, andes humildemente com o teu Deus. Nós falamos sobre o papel da igreja e hoje nós falamos sobre o principal papel da igreja, né? Nós vimos que o papel da igreja quanto templo do Espírito Santo, ou quanto templo físico e quanto corpo de Cristo, é exaltar o Salvador, acolher os santos e necessitados e levar a palavra, evangelizar. Esse é o papel da igreja como corpo de Cristo, como templo físico, como igreja, né? E nós hoje vamos ver o papel da igreja quanto a obedecer, porque a obediência é o que dá prazer ao Senhor, né? É melhor obedecer do que sacrificar. Então nós vamos ler, eu vou começar pegando pesado, depois vou pegar mais pesado ainda, brincadeira. Eu vou começar pegando pesado, assim, porque eu quero refletir com os irmãos lá em Mateus 25. E eu queria que quem pudesse abrir a Bíblia, abra lá em Mateus 25, né? Porque a gente tem estudado o livro de Mateus, né? E eu tenho visto aqui, eu estava meditando no verso 25, algo que me chamou muita atenção,
falou muito ao meu coração e quero compartilhar com vocês, né? Mateus 25, a partir do verso 34, né? Que diz assim, Jesus vem falando, né, do dia final, do julgamento, e aí perguntam, ele vai falando, né, sobre as pessoas vão estar reunidas, ele vai separar os santos dos que não são santos. E aí, a partir do verso 34 diz assim, então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Eu era forasteiro e me hospedaste. Eu estava nu e me vestistes. Eu estava enfermo e me visitaste. Eu estava preso e foste me ver. Então perguntarão os justos, Senhor, quando foi que te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando que te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando que te vimos enfermo, ou preso e fomos te visitar? Então Jesus respondendo lhes dirá, né? O rei respondendo naquele dia lhes dirá, em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me destes de comer. Tive sede e não me destes de beber. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando eu nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não foste me ver. E eles lhe perguntarão, Senhor, quando que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá, em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. E eu fiquei meditando assim, Deus sabe quem pertence a Ele. Deus sabe a intenção de cada coração. Deus sabe quem são os seus. Os filhos de Deus, né, os cristãos geralmente, são identificados pela maneira como tratam esses pequeninos irmãos. Porque assim Jesus nos pediu para ser. Então, como nós tratamos o nosso próximo, nós somos identificados como filhos de Deus, como cristãos. Estender a mão ao necessitado não nos traz a salvação. A gente sabe que a nossa salvação ela é adquirida quando confessamos Jesus como Salvador e tivemos uma conversão de vida, uma mudança de vida, arrependimento. Eu entendo que a graça de Deus me alcançou e como amor a Cristo, né, reconhecimento, me arrependo, eu peço perdão e eu mudo de vida em função disso. Né? Então, confessar e reconhecer a obra de Jesus na cruz é o que me traz a salvação, porque ela é de graça. Ela não é pelas obras para que ninguém se glorie. Porém, estender a mão para ajudar o próximo, né, é o resultado da minha salvação. Como eu falei semana passada, né, a santificação é um processo da salvação. Eu ganho a salvação e eu fico tão feliz em querer retribuir que é prazeroso obedecer. A mesma coisa é em relação a amar. Eu fico tão feliz porque eu, pobre, pecadora, desde a nascença, desde o ventre da minha mãe, fui alcançada, que o meu prazer em obedecer e amar, né, não vai ser um fardo, é prazeroso. Como eu já falei, é prazeroso obedecer, é prazeroso amar, em correspondência ao amor maior de Cristo Jesus por mim. Então, obedecer, ter fome e sede de justiça, ser misericordioso, amar, tudo isso é um resultado prazeroso de quem já é salvo, né? E aí é que eu falo, né? Eu vou me prender para não, senão eu me empolgo. O papel da igreja quanto à obediência, né? O papel da igreja quanto ao prazer de obedecer ao Senhor é amar. Deus é amor. Deus é amor. O amor é uma pessoa. O amor é Deus, né? Deus é Jesus, é a personificação do amor.
Jesus veio para amar. E eu diria assim, tem uma frase que está muito na moda, mas é a verdade absoluta: o amor nos amou. Então já pensou ser amado pelo próprio amor? O amor nos amou. Deus nos amou, né? Então Deus, ele é o que ele diz ser. Jesus veio colocar o amor em prática, né, na sua pessoa, e ele nos deixou a responsabilidade de também amar. Deus deixou pra gente essa ordem. Será que precisava deixar? Nós vamos ver daqui a pouco, né? Então, amar, o amor é uma pessoa. A prática do amor, né, passa a ser um verbo, uma ação. Amar é verbo. Eu escolho amar, eu decido amar, em correspondência ao amor que já habita em mim, através do Espírito Santo de Deus. Né? Quem é que lembrou as características do fruto do Espírito? São 9 características, né, que o fruto do Espírito desenvolve em nós: amor, alegria, paz, bondade, benignidade, que é a compaixão, né? Paciência, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então, quem é de Cristo, quem é salvo e quem tem o Espírito Santo de Deus, precisa frutificar essas 9 características. Elas precisam ser notadamente visíveis num filho de Deus: amor, alegria, paz, bondade, benignidade, compaixão, né? Fé, domínio próprio, paciência e mansidão. Por isso que às vezes eu falo assim: mas eu não consigo ser assim, eu não consigo fazer isso, eu nasci assim, não vou mudar. Eu falo: chega de síndrome da Gabriela. Porque a partir do momento que a gente nasce, a gente está em constante mudança. A partir do momento que nós temos o Espírito Santo de Deus, então, em nós, mais ainda nós temos que corresponder a essas mudanças, porque nós sabemos o caminho certo. Então, à luz da palavra de Cristo, nós vamos mudar, né? Então, se eu sou egoísta, eu vou praticar o amor. Se eu sou impetuosa, eu vou praticar a mansidão. Se eu sou grossa, eu vou praticar a mansidão. Se eu sou impaciente, eu vou buscar no Espírito Santo a paciência. Porque não é por nós mesmos, mas pela ação do Espírito Santo em nós. O quanto eu submeto a minha vida ao Espírito Santo, mais o Espírito Santo pode agir e converter as minhas ações nessas 9 características, nesses 9 frutos que o Espírito Santo gera em mim. Né? De amor, de paz, de ser uma pacificadora. E assim nós vamos, né? Então o amor, ele já habita em mim como fruto do Espírito Santo. Então, como correspondência a esse amor, que é Deus, e ao amor que através do Espírito Santo habita em mim, nada mais será prazeroso do que amar. E aí nós vamos para o ponto-chave da nossa mensagem de hoje, e depois até também aproveitar esse momento, que eu quero fazer um apelo também para a nossa igreja. Eu queria que vocês abrissem lá em Lucas 10, e nós vamos ler uma parábola bem conhecida, né? Que é a parábola do bom samaritano. Quem puder acompanhar com a Bíblia, ótimo, né? E lá, a partir do verso 25, diz assim: é uma parábola bem conhecida, mas dá tempo aqui de ler rapidinho. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe: Mestre, que farei eu para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Ele era o escriba, né, o intérprete da lei. E Jesus então perguntou: o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: respondeu corretamente, faze isso e viverá. Mas então, né, ele tentando se justificar pelas obras que não fazia, e pergunta a Jesus: mas Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo-o, se compadeceu dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho.
e colocando-o sobre o seu próprio animal, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem. Eu acho que eu pulei um versículo aqui, gente, mas tudo bem. Cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando eu voltar. E aí Jesus pergunta: qual destes 3 te parece ter sido próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Então ele lhe responde: o que usou de misericórdia para com ele. E então Jesus diz: vai e age de igual modo. E aí, a gente nem precisa dizer aqui, né, que o povo samaritano era um povo inimigo dos judeus, né? Era um povo que os judeus hostilizavam. Então Jesus, ele já começa escolhendo um samaritano para ser o herói da história, né? Mas o que mais me chama a atenção nessa parábola são algumas coisas que eu vou pontuar aqui com vocês. Primeiro, o sacerdote e o levita, que deveriam ser as 2 pessoas, né, que tinham mais que a obrigação de ajudar aquele homem, passaram de largo. Eles tinham conhecimento do que fazer, mas não obedeceram, porque talvez tivessem medo de se contaminar, né, com o sangue de um impuro. E aí Jesus enfatiza o samaritano, né, para poder justamente pegar ali, fazer uma pegadinha ali com os judeus. E aí Jesus começa a falar, né, sobre a pergunta que aquele escriba fez: quem é o meu próximo? Você já se perguntou isso? Quem é o meu próximo? Viviane, quem é o meu próximo, né? Quem é o meu próximo? É a Viviane que está aqui do meu lado, né? Quem é o meu próximo? Mas o que mais me chama a atenção nessa parábola, e foi até hoje o que eu estava, né, o que esse pastor também me confirmou à luz das escrituras e dos estudos, né, é que Jesus então reformula o contexto, reformula a pergunta e ele lança, né, a pergunta de quem é o meu próximo para qual destes foi o próximo do ferido e do necessitado. Então o samaritano, ele passava por ali, perdeu um dia de trabalho, perdeu 2 dias de salário porque teve que dar ajuda, né? Cuidou das feridas daquele homem, deixou ele numa hospedaria, parou para ajudar o ferido, né? E eu fico pensando, mais importa é a minha atitude e a intenção do meu coração, talvez do que o número de pessoas que eu já tenha ajudado na vida. Porque eu sempre vou, né, como eu falei semana passada e vou frisar hoje de novo, Deus pesa as intenções do nosso coração. Então nós precisamos converter as ações e reações do nosso coração à obediência. E que essa obediência seja prazerosa. E qual é o maior de todo mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as tuas forças, alma e entendimento. E segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus, ele rejeitou essa pergunta do escriba, ele rejeitou a pergunta que eu acabei de fazer: quem é o meu próximo? Porque isso só justifica as nossas atitudes. Eu fico: Senhor, quem é o meu próximo? O que eu posso fazer para ajudar? E tentando achar algo que eu possa fazer para ajudar, eu minimizo aquilo que eu posso fazer para ajudar. Mas o que Jesus inverteu aqui, ele falou assim: qual destes foi o próximo do ferido? Jesus inverteu a situação, porque a nossa pergunta é egoísta: quem é o meu próximo? Nós nos questionamos dessa forma, tentando minimizar a situação. Mas Jesus perguntou assim: quem é o próximo do ferido? Quem pergunta pelo próximo é quem precisa de ajuda. Porque quem precisava daquela ajuda, quem talvez estivesse ali falando quem é o meu próximo, quem é o meu próximo, fosse aquele homem ferido. Nas ruas, nas comunidades, perto de nós, na nossa vizinhança, talvez alguém do meu lado esteja clamando por ajuda e perguntando: quem é o meu próximo? Quem é que vai me vestir? Quem é que vai me dar o de comer? Quem é que vai me dar o de beber? Quem é que vai me visitar? Quem é que vai me curar? Quem é que vai me hospedar? Eu preciso de ajuda. Então Jesus inverteu essa pergunta. A pergunta correta não é quem é o meu próximo. A pergunta correta é quem eu preciso ajudar.
Quem precisa da minha ajuda? Então, tem pessoas precisando serem socorridas hoje. Tem pessoas precisando serem ajudadas, tem pessoas precisando de alimento, tem pessoas precisando de água, tem pessoas precisando de vestes, tem pessoas precisando serem curadas, tem pessoas precisando serem visitadas nas prisões. Não só as prisões físicas, mas as prisões espirituais. Quem é que está precisando da nossa ajuda hoje? Quem eu devo ajudar hoje? Então, eu agora lanço uma pergunta, né? Você tem sido próximo que o outro precisa? Eu tenho sido próximo que o outro precisa? Semana passada eu tenho meditado nisso e eu ficava, Senhor, eu tenho feito tão pouco, eu preciso fazer mais. E aí quando o Marisa pediu para eu dar continuidade ao assunto, eu falei, obrigada, Senhor, porque o que o Senhor está falando ao meu coração, o Senhor vai me dar a oportunidade de compartilhar com a minha igreja. Porque, a começar por mim, eu tenho feito o suficiente para ajudar meu próximo? E eu vou dizer não. Você tem feito o suficiente para ajudar quem precisa da tua ajuda? E essa é uma pergunta que você vai se responder. Então o samaritano chegou perto. Mas quem grita pelo próximo é quem precisa de ajuda. O próximo é aquele que verdadeiramente exerce de compaixão e misericórdia. Eu sou o próximo, você é o próximo, Viviane é o próximo, que vai ajudar quem precisa de você. Por mais que eu precise de ajuda, eu preciso ajudar primeiro, antes de mim, quem está precisando. E Deus vai providenciar quem me ajude, né? Então, quem precisa da minha ajuda é a pergunta que deve substituir aquela pergunta que foi feita. Ao invés de dizermos, Jesus, quem é o meu próximo? Eu digo, Jesus, quem hoje está precisando de mim? E eu te digo mais ainda, né? Hoje eu deixo aqui 2 perguntas desafiadoras pra gente. Qual foi a última vez que nós, que eu, que Viviane, ou você que não está nos assistindo, parou, mudou seus planos, mudou seu trajeto, esqueceu o que você tinha que fazer para ajudar quem precisava de você? Pense nisso. E para terminar, quem hoje, ou a partir de hoje, você pode surpreender com uma atitude, uma ajuda imerecida, né? Ou uma ajuda inesperada? Quem você pode ajudar hoje? E nessa palavra, pegando essa palavra, eu tenho observado os apelos que Elaine, Mauro, né, os nossos irmãos da ação social, têm feito com a nossa igreja. Eu tenho observado que o nosso celeiro do amor está vazio. Tem muitas famílias passando fome. Tem muitas famílias precisando, né, como Jesus falou. Tem fome, dar de comer. Tem sede, dar de beber. Está nu, veste. Está doente, vamos curar. Está preso, vamos visitar. Levar restauração, cura, libertação. Quem é o teu próximo? Quem é a pessoa que você pode ajudar hoje? De quem você pode ser o próximo hoje? E eu quero lançar um desafio da nossa igreja. A nossa igreja precisa encher o celeiro do amor da ação social. Nós precisamos doar quilos de alimento. Gente, 1 quilo de alimento que você tire da sua despensa não vai fazer falta, pode ter certeza. Deus vai te dar em dobro, porque Ele vai ver a intenção do teu coração. Às vezes a gente não tem nada, mas a gente dá tudo que tem, como a viúva pobre, né? E Deus vai lá e restitui. Ele vai dar um jeito de abençoar. Vamos abençoar quem precisa de nós. Então eu deixo um apelo para a igreja. Doe. Seja o próximo de quem precisa. Seja o próximo de quem está gritando por ajuda. Seja o próximo de quem vai ajudar o ferido que está lá gritando, esperando, perguntando, né? Às vezes o mendigo na rua deve estar desesperado. Será que aquele é o próximo que vai me dar de comer hoje? Será que aquele é o próximo que vai me dar uma veste, um alimento, uma água? Então seja o próximo. Seja o próximo de quem precisa da tua ajuda. Então procure Elaine, procure Mauro, são os responsáveis pela ação social da nossa igreja. Tem pessoas precisando da sua ajuda. Seja o próximo. Né? 1 quilo de alimento
com essa pandemia, eles estão indo nas casas buscar. Ele vai na sua casa, ela vai na sua casa, você nem precisa sair de casa para doar 1 quilo de alimento, ou quantia em dinheiro, fazer uma transferência para a conta da ação social da igreja. Então, procura Elaine, procura Mauro. Eu tenho observado essa carência, essa necessidade. Então, ser igreja, o papel principal da igreja é amar. É amar com o amor que Jesus nos amou. Amém, igreja? Então nós vamos, mesmo extrapolando 2 minutinhos, nós vamos cantar só um cântico, então, para a gente encerrar essa live, tá bom? É uma palavra abençoada. Olha, a começar por mim. E me impactou muito aqui do lado que dela. Bom, viu? Me impactou, né? Espero que tenha impactado a todos, porque não acabou não aí. Acabou a live? A minha pode demorar. Mamãe falou que desligou. Acho que não, mas vamos lá. Acabou? Acho que não. Canta aí. E espero que tenha impactado a todos também, como me impactou. E quando a Michelle me pediu para cantar um cântico, né, que falasse de amor ao próximo, veio logo esse cântico que nós vamos cantar agora, né? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Então que a gente esteja pedindo a Deus, né, a cada dia, que nos dê um novo coração, né? Então vamos cantar para a gente terminar? Se tu olhares, Senhor, para dentro de mim, nada encontrarás de bom. Mas um desejo tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão. Dá-me um novo coração, dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Enche-me com teu espírito, endireita os meus caminhos. Oh Deus, dá-me um novo coração. Vamos encerrar por aqui, que vai ter o estudo e a gente não quer ultrapassar muito, tá? Senhor, muito obrigada. Só temos a te agradecer e te pedir que o teu Espírito Santo nos conduza a amar. Mostra-nos, Senhor, de quem devemos ser o próximo, a quem devemos ajudar. Em nome de Jesus que nós choramos, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Beijo, igreja, a paz do Senhor. A todos, amém.